A graça e a paz do Senhor Jesus novamente. E agora vamos para a palavra. Vamos para frente, porque já tem gente lá na frente, precisamos alcançar. Não tem gente atrás não, tem na nossa frente. E queridos, eu quero falar do ministério de Jesus. O ministério de Jesus é muito interessante para nossas vidas. Se eu praticar o ministério de Jesus, eu vou ser o homem mais feliz da terra, o mais próspero. Estou falando de riqueza e dinheiro, mas próspero no contexto geral. Porque às vezes quem tem 1 milhão é pobre e quem tem R$ 1.000 é rico. E o inverso é verdadeiro também. Então, o ministério de Jesus, ele se iniciou em 3 tempos, ou 3 lugares diferentes. Jesus foi o maior pregador de todos os tempos e sempre será. Jesus, no seu ministério, ele é repleto de ensinamentos para nossas vidas. Então, esses tempos ou esses lugares, vamos transformar para a nossa vida, preste atenção, como fases ou épocas. Então, quando eu estiver falando, você vai pensar, essa é a fase que eu estou passando ou que eu passei. Amém, queridos? Lá na Judéia, Jesus, ele começa a nos ensinar que um ministério próspero, nós precisamos ser separados. Separar nesse sentido de santificar. Precisamos nos santificar. Jesus foi separado e era costume daquela época, crianças com 6 anos de idade, quando ele tinha aquele dom, aquela vontade de ser um sacerdote, ele era separado. Nós, quando chegamos à igreja, nós precisamos nos separar, primeiro do pecado, e depois de algumas coisas que nos prende a ficar distante, obrigado Davi, a ficar distante da palavra ou da presença de Deus. Mas vamos olhar aqui Mateus 3,13 até o 17, para vocês compreenderem, vai falar do batismo de Jesus, para que nós vamos dar sequência então. Mateus 3,13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Aqui Jesus, o mestre dos mestres, ele vai para o batismo. Lá estava João, seu primo, João Batista, ou João o Batista, aí fica a nossa interpretação. E João, então, batiza Jesus. Quando ele volta, que ele vai para a Judéia que eu estou falando, que ele começa a nos ensinar, para nós termos realmente um ministério próspero, precisamos nos separar. Venha primeiro o detalhe: ele é tentado, ele é levado para o deserto e fica 40 dias, 40 noites, em um monte, perto de Jericó, próximo da cidade, lá na região de Pérea, e ali ele é tentado por Satanás, por 3 formas: no ser, no ter e no poder. Nós, homens, precisamos entender que nós somos tentados justamente nessas áreas, no ser, no ter e no poder. Dizem que quer conhecer um homem, dê poder para ele, né? Aí você vai ver quem ele é. E nós temos essa dificuldade de administrar essas questões. Mas Jesus, ele nos ensina que para nós vencermos, nós precisamos ficar firmes. Porque já pensou se Jesus cede às tentações de Satanás? Quem seria Jesus? Quem seríamos nós? Não, Jesus, ele suportou, ele segurou a bronca ali, ele aguentou e falou: não quero, porque meu Pai me dá tudo. O Senhor nos dá tudo, irmãos. Então, se tem alguém oferecer algo para você, não pegue. Se não for de Deus, não pegue, porque lá na frente você vai padecer, porque o Senhor vai te dar, talvez não agora, não está preparado. Eu falei, há 20 anos atrás, eu gostaria de ter investido algumas coisas, deixei de investir muito dinheiro, porque eu ganhei dinheiro, irmãos, mas perdi também. Mas se eu tivesse feito hoje, esperando 20 anos, como estaria a minha situação? Mas é no tempo certo, há tempo para tudo. Jesus também disse que para nós sermos grandes líderes, nós precisamos suportar, ou seja, ser o suportador, o suporte. Suportar o quê? Peso. E há 2 tipos de peso: responsabilidade cristã e
testemunho. Tem exemplo também. Jesus no Getsêmani, Mateus 26. Jesus ele está sendo provado ali, ele poderia ter desistido, irmãos. Mas não desistiu. Porque já pensou se Jesus desiste também ali? Mas era natural aceitar que Jesus desistisse, ele ia ser morto, ele sabia que ia morrer. E morte de cruz, a pior morte daquela época e de hoje, graças a Deus não acontece isso. Mas Jesus não desiste, ele nos mostra, para você ser líder, irmão, não é só ser líder na igreja não, como pastor, como líder de ministério, líder de louvor, líder de grupo de conexão, a antiga célula, que é mais legal, é mais gostoso falar célula, que é mais tranquilo, isso não sai de mim, impregnou há 15 anos sendo líder de célula. Tudo bem, pode acabar as células, mas vai ficar aquele tempo que nós lideramos. Mas, gente, pensa, se Jesus não suporta esse peso, se você não suporta, você não vai ser grande em nada, nem na profissão. Seja advogado, dentista, médico, mecânico, vendedor, investidor, pastor, não vai conseguir, porque a pressão vem, a tribulação e as provações virão. Mas você está preparado para receber essas tribulações, as provações? Se não estiver, se não for profissional, não entra não, irmão. Tem esse negócio na internet muito engraçado, né? Se não é profissional, não entra. E aparecem umas barbaridades que é impressionante. Então, nós precisamos estar preparados. Nos preparar para o dia mau, porque ele vem, já veio na minha vida, e se não veio na tua, se prepare, porque virá. Ninguém escapa. Mas, com Jesus, esse dia mau chega e nós estamos fortes, porque o dia mau chegou na vida de Jesus, mas ele tinha o Pai que o sustentava. Então, isso nós precisamos ter em mente. Está claro até aqui? Amém. Na Galileia, João 2, nós não vamos ler, para eu ganhar um pouquinho de tempo. João 2, do 1 ao 11, Jesus é convidado para ir a um casamento. Essa história é conhecida. Jesus é convidado para ir aonde? Casamento. Você, quando acordou hoje de manhã, você lembrou de convidar Jesus para estar contigo vindo para a igreja? Você lembrou para Jesus entrar, passear na sua casa, ver seus móveis, ver seus cômodos, olhar como ele estava ou como estão? Jesus, você convidou para jantar mais tarde ou para almoçar? O que você falou com Jesus essa semana? Aquele casal, ele convidou muitas pessoas, mas ele lembrou do principal, que era Jesus Cristo. Eles lembraram que Jesus precisava estar naquela lista de casamento. Muitas pessoas vão casar hoje e esquecem do principal, o Jesus. Eles esquecem do Salvador, Jesus. Eles esquecem do nosso Senhor. Convida muitas pessoas, mas esquecem de Jesus, irmãos. Não podemos, quer ser relevante na vida, quer ter uma vida cristã saudável, uma responsabilidade cristã, esteja sempre com Jesus. E lá no capítulo 2 de João, ele é convidado e ele chega com a sua comitiva, os seus discípulos, e quem estava com ele, Dia das Mães estava chegando, a sua mãe estava com Jesus. Um dia eu fui convidado, irmãos, para vir à igreja. Eu vou até pedir para o Daniel que eu quero ouvir, eu quero pôr esse louvor que me tocou muito lá. Eu falei, é ruim, né, falar, tocou para mim. Mas foi o que marcou a minha vida. E eu creio que alguém um dia te convidou para vir na igreja. Seja aqui na nossa igreja, seja uma outra onde você converteu, porque às vezes tem pessoas que já vieram de outras igrejas e estão aqui conosco. Mas eu já conhecia o Jesus católico. Frequentei a igreja católica há muitos anos. Eu conhecia o Jesus das Testemunhas de Jeová. Mas nós ficamos alguns tempos afastados. E há 29 anos, um casal, Paulo e Vilma, me convidou para ir na igreja dos crentes. Igreja dos crentes é diferente, irmãos. Lá era presbiteriana, mas renovada, na Alameda México, em Santo André. Só que eu estava pensando nessa ministração e pensei na atitude dele. Eles me convidaram, só que quando eles me convidaram, o dia que nós te convidei a Beth para ir, e o primeiro dia que nós fomos
Lá tinha umas escadas para subir, a igreja ficava no alto, e ele já estava olhando para ver se eu estava chegando. Quando eu cheguei, ele correu, me ajudou a estacionar o carro, e já veio comigo, e ele fazia parte da liderança, ele me apresentou para a maior parte dos líderes, e lá naquele tempo que eu convivi ali, eu fiquei junto com os líderes, e é bom, porque o líder trabalha. É difícil ver um líder preguiçoso. Líder precisa trabalhar, líder precisa ser exemplo, ele precisa fazer. Não adianta líder que fica mandando, só mandando é ruim. Ele pode até delegar, mas ele precisa fazer. Primeiro você faz, depois você delega. Jesus fazia e delegava. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Ser líder é bom, mas trabalhar é ruim. Não, precisamos trabalhar junto com aquele que nós estamos liderando. E eles dão, eu aprendi ali com eles em muitos lugares, fomos para vários lugares. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Que eu não tinha problema financeiro naquela época, como talvez muitos de vocês não têm. Mas havia um vazio dentro de mim. Eu era ainda jovem, porque 29 anos atrás eu tinha quanto? Tinha 100 anos. Já que vocês querem exagerar aí, 60, 70, 40. Irmãos, mas havia um vazio em mim. Eu falei, puxa, e onde está? Esse vazio só ser preenchido com Jesus. Estou falando isso agora, mas na época eu tinha as minhas dúvidas. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu fiquei assim algumas vezes. Eu me lembro do primeiro dia, acho que a Beth não se lembra, porque ela fala que eu me formei aqui na Igreja Batista. Eu sou o que eu sou porque eu ganhei aqui, aprendendo, confrontação. Nós fomos fazer o curso também, fantástico esse curso. A Beth domina bem, inclusive. Enfim, nós participamos de tudo que tinha na igreja. Então, nós fomos crescendo. Mas lá eu vi o Jesus que eu queria. Irmãos, mas mesmo assim, me lembro do primeiro dia que nós chegamos. Por isso que é importante chamar aqui quem chegou. Acho que nós não perguntamos hoje. Tem visitante pela primeira vez? Temos? A senhora? Qual é o seu nome? Elaine. Seja muito bem-vinda, senhora Elaine. Porque eu fui, no dia que eu cheguei, o Amauri estava dirigindo o culto. Lembro o nome dele. O Amauri disse... Vocês são novos aqui, né? Qual é o nome do casal? E eu falei, Zé Carlos. Tremendo, né? Ele nunca tinha ido. E você, Beth. Daí ele falou assim, nossa, Beth é um nome muito lindo. Eu falei, quem é esse? Pobre mortal. Se insinuando já na primeira vez. Mas, meus irmãos, ele falou assim, não, mas Beth é o nome da minha esposa. Por isso que é muito lindo. Eu falei, Jó, tem duas Beths. E isso me agradou. Por quê? A gente precisa ser bem recepcionado quando chega. Então, o que me veio à mente? Quando eu convidar alguém, eu preciso estar lá na porta esperando ele. Porque às vezes ele chega, ele não sabe estacionar o carro direito, ele não sabe como que é. Eu preciso mostrar a casa para ele. Ele é meu convidado, então eu confio nele. Olha, aqui é o banheiro, aqui é assim, esse é meu pastor, esse é meu líder. Eu preciso apresentar. Esses são meus irmãos do meu grupo de conexão, ou da minha célula. Olha, a nossa igreja. É preciso, irmãos. E eu fui apresentado a isto. E uma das coisas que eu fui apresentado foi o lugar das crianças, maravilhoso. O Gabriel era... Depois ele nasceu lá, né? Não tinha o Gabriel ainda. A Beth estava, acho que no início da gravidez, por isso que é 29 anos atrás. O Gabriel nem tem essa de idade. Mas nós fomos bem recebidos. Mas ainda havia um vazio dentro de mim. Aí um dia eu cheguei na igreja e eles tocaram este louvor que o Daniel vai pôr. Eu acho que você conhece. Ele é da harpa, irmão. O hino Cantor Cristão, número 375. Quem lembra? Quem é arpista aqui da antiga? Sei. A senhora lembra desse hino, 375? Lembra, né? Nós tínhamos o inário, até a nossa igreja teve o inário uma vez. Pode pôr, Daniel. Você consegue, meu querido? Eu quero. É esse Jesus que faz eu entender que vale a pena. É lógico, você entra num processo, mas o processo bom é com Jesus. E crente que não tem tribulação não é crente. Porque próprio Paulo falou, se Satanás não te perseguir, irmão, você já está morto.
Feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta minha alma. Irmãos, depois eu descobri que o nome dessa irmã, Fanny Crosby. E falei, não posso reclamar da minha vida. Fanny Crosby nasceu numa família normal. E aos 2 anos aos 2 meses, ela teve uma infecção nos olhos. E seus pais levaram para o hospital. Chegando lá, o oftalmologista não estava. E um outro médico atendeu e pediu para passar nos olhos dela pasta de mostarda quente. Ela ficou cega, irmãos, com 2 meses de idade. Fanny Crosby, para aprender a Bíblia, sua mãe lia para ela todos os dias. Então ela foi gravando. E na sua adolescência e adulto, ela se tornou uma das mulheres mais conhecidas dos Estados Unidos. Ela fez mais de 9.000 poemas, e muitos desses poemas se tornaram hinos, inclusive o Canta Minha Alma. Irmãos, eu e você enxergamos colorido, olha que preciosidade. E às vezes nós reclamamos, ela não enxergava, ela precisou ouvir. Às vezes temos preguiça de ler a Bíblia, ela precisava escutar, ela precisava de alguém para ler para ela. Mas eu leio com os meus olhos e tenho preguiça, tenho 10 Bíblias, tenho um celular, mas às vezes tenho preguiça de ler. Ah, mas eu só leio, a Bíblia não é só para ler qualquer livro. Bíblia precisa estudar. Bíblia precisa falar 10 vezes o mesmo versículo para você achar algo para preencher algo na sua vida. E eu comecei a aprender, então, a estudar a Bíblia, a entender. Tem os livros paralelos, sim, para ajudar na história, mas a essência da vida está na Bíblia, nas palavras do Senhor. Então não precisa gastar dinheiro com outros livros, não, irmãos. Gasta tempo com 66 livros que tem na Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Se você ler só os 4 evangelhos, todos os anos, você vai ser o melhor crente da terra. Não precisa de mais nada, porque ali Jesus fala, ali Jesus ensina, ali Jesus demonstra como fazer. E foi justamente aí que eu comecei a ter a compreensão de o que é ser Jesus. E aquele casal começou a ter compreensão o que é ter Jesus no seu casamento. Porque o vinho acabou, irmãos. E naquela época era uma vergonha quando na festa acabava a comida ou o vinho, que era a bebida da época. Mas ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que faz, não pede para fazer, Ele faz. Depois ele ensina e depois nós fazemos. Jesus faz a transformação da água. Mas antes disso, ele estava em Betânia, 90 quilômetros, cerca de 90 quilômetros de Caná da Galileia. 3 dias de viagem. Agora imagina o prazer, o privilégio daqueles discípulos com Jesus, andando,
ele contando suas histórias. Embora esse seja o primeiro milagre que acontece, só tem no livro de João, nos outros livros não tem, mas eu creio que ele fez muitos milagres até chegar lá. Muitos milagres só nessa viagem e anteriormente também. Mas ao chegar na cidade, Jesus, à porta da cidade, nas proximidades de cidades, ali havia uma fonte, creio que há até hoje, uma fonte de água. Ele chegou numa campina onde tinha os mais belos campos de uvas. As melhores uvas, os melhores produtores estavam naquele lugar. Tudo coincidindo, ou uma razão, não sei se não é coincidência, mas que Jesus deveria estar ali, porque era um propósito de Deus para glorificar o seu nome através daquele casal e através da vida de Jesus. Então eu creio que eu e você podemos também ser canal de bênção na vida das pessoas para glorificar o nome de Deus. Porque Jesus estava ali, imagina, aquele campo era cercado de belos cactos espinhosos. E as uvas eram as melhores. Mas para entrar na casa, havia um costume, irmãos, de lavar as mãos, os pés e os rostos. Então haviam 6 talhas. Jesus ainda não havia entrado na casa, mas ele já poderia ver o casal, ele já poderia ver a festa. E Jesus, então, ele tem água nas talhas, ele lava as mãos, os rostos e os pés. O que ele quer dizer? Eu quero uma igreja limpa, com seus pés limpos, com as suas mãos limpas, com seus rostos limpos. Este é o significado das talhas, porque lavar. Hoje a gente chega na casa dos amigos, dos irmãos, nós vamos no banheiro e lavamos as mãos. Naquela época não tinha essa possibilidade. Então eram nas talhas que lavavam. Já lá dentro, Jesus pede, tragam as talhas e água para que eu faça a transformação. Um detalhe, irmãos, para Jesus encher a talha, ela precisa estar limpa e vazia. Eu sou a talha hoje. Eu preciso esvaziar de mim mesmo. E eu preciso estar limpo. E o que faz limpar? É a palavra. E o que me faz ficar mais vazio? Também a palavra, porque a água passa por dentro de mim. Mas olha que coincidência, olha que coisa maravilhosa. Mas o que me enche? É a palavra. E o que me faz encher mais e fluir água de mim? É a palavra, é Jesus. Então ela serve para as duas coisas. E se eu não ter a palavra, o que acontece? Eu vou estar sujo e vazio. Ou cheio de quê? De intoxicações. Porque fonte, lá tinha, mas também tinha poços e cisternas. Naquela época chovia muito pouco, então eles cavavam nas rochas e tinham cisternas. Então, quando chovia ali, ficava muita água. Só que, irmãos, essa água das cisternas, ali das pedras, não eram boas para consumir. Tinha poluentes que vêm da chuva, né? Eram tóxicas. Por isso, irmãos, no mundo há vários poços, há várias cisternas, mas a água da fonte de verdade só tem um, que é Jesus Cristo. Eu não posso ficar procurando cisternas, e nem poços, se eu tenho Jesus, que é a verdadeira água. Isso precisa ficar claro para mim, isso precisa ficar entranhado aqui, implícito na minha alma, no meu coração, na minha mente, que é a água de Jesus que vai me fazer transformar, vai me fazer andar, vai me fazer chegar ao céu, que é onde nosso destino. Nós precisamos compreender isto. E eu fiz aqui uma analogia, Mateus 25, 1 a 13, está falando das 10 virgens. Todos conhecem essa história. Para nós termos uma ideia, essa parábola foi uma das mais famosas do mundo. As 10 virgens, ela representa muita coisa, mas é escatológica. A questão é que na Idade Média, de tão famosa que ficou essa parábola de Jesus, eles usavam na arte gótica. Se nós olharmos para as catedrais europeias, as 10 virgens estão esculpidas, dizem que é deslumbrante a escultura. Inclusive, na igreja de Paris, Notre Dame, essa igreja tem essas 10 virgens lá, para que todos possam contemplar. De onde veio essa fantástica parábola? De Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele contou, e ele está falando de um casamento, irmãos.
porque naquela época era costume o noivo chegar atrasado. E nós vamos ver a narrativa, o noivo chega de noite. Mas a noiva, ela tinha 10 virgens que cuidava dela durante o dia. Arrumava os cabelos, a unha, os pés, a melhor roupa, perfumava. Aquela coisa que as noivas fazem, né? Inclusive, quando vai ter casamento, os homens sofrem. Eu vou num casamento aqui alguns dias. Já testei a roupa que eu estou. Se eu for assim, já está bom. A Beth já está falando que tem que comprar. Mas é aquela roupa. Não, mas aquela não dá certo, porque não combina com isso. Eu falei, gente, tem casamento, eu nem me preocupo. Homem tendo um paletó, uma calça. O homem precisa ter 2 coisas, umas 2, 3 calças pretas. Olha as dicas, hein? Vendo roupa há 30 anos. Um paletó preto, um cinza, se possível uma calça cinza, umas 3 camisas pretas, umas 3 brancas e umas 3 azuis. Já está bom, irmãos. 60 anos de vida. Não acaba. A mulher precisa ter 300 vestidos, um de cada cor, 500 blusas, 300 sapatos, só tem 2 pés. Óculos, se não enxergar, você está frito, precisa ter uns 4. Oi? Nossa, bolsa, vendedor de bolsa ganha dinheiro, hein? Enfim, a mulher consome mais que o homem. Mas aquelas 10 virgens estavam cuidando ali da noiva. Mas o noivo também estava lá, na casa dele. E ele também tinha os rapazes que ajudavam. Só que ele só chegava à noite. Lembra quando a gente vai no casamento? Quem atrasa no casamento? A noiva, né? Tá certo? Se nós formos comparar com essa época de Jesus, está errado, né? Que é o noivo que chega depois. Não, mas a noiva ela quer ser principal, ela quer ser acima do noivo, então ela vem depois e o noivo fica esperando, pobre do noivo. Mas naquela época era diferente. E tinha entre essas virgens 5 prudentes e 5 imprudentes. Aí as imprudentes sofreram. As prudentes tinham óleo. Porque o que acontecia? Como era de noite, elas saíam de onde estava a noiva, ia até lá fora, ia iluminando, olha que bacana, ia iluminando o caminho do noivo, até chegar na noiva. E quando ele chegava, ele se juntava à noiva. Nós precisamos entender, irmãos, que o noivo é Jesus Cristo. A noiva é a igreja, ou toda a comunidade cristã. As 10 virgens representam os batizados, ou seja, nós. Então, muito de nós pode estar dormindo fora de hora, pode estar sem óleo, porque quando o noivo chegar, como estamos? Às vezes você vai pregar a palavra para uma pessoa, ela fala assim, não, eu vou esperar o mês que vem, daí eu vou. Não estou preparado para ir para a igreja ainda, eu tenho umas coisinhas aqui para acertar. O diabo está gostando que você tem coisinha para acertar, porque ele vai, te pegar. Porque você tem coisinha para acertar, acerta com Jesus, e não tem coisinha nenhuma para acertar, você tem vida eterna, você tem coisa boa pela frente, você tem verdes mares para navegar. Nós não podemos dormir no ponto, irmãos. Se nós dormirmos, nós vamos perder a oportunidade de cada dia mais estar com Jesus, a cada dia mais estar próximo de Jesus. Amém, queridos? Tem gente dormindo aqui? O guarda de Israel não dormita, né? Não dorme, fica de olho ali. E para encerrar, queridos, eu quero falar um pouquinho de Pérea. O João 12. Antes, porém, eu queria só lembrar algo aqui. Nós falamos de João Batista, né? João Batista era espetacular, irmãos, porque ele batiza Jesus, e no capítulo 1 de João tem uma conversa, porque os fariseus mandam sacerdotes, né, interrogar João. Aí João é muito esperto, ele fala assim, olha, eu não sou o Cristo. Não, quem és tu? É Elias? É o profeta? Não sou Elias, não sou profeta, quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto. Então, nós, às vezes, irmãos,
somos as vozes que clamam lá no deserto, o deserto das pessoas que não conhecem Deus, não conhecem Jesus. Tem gente que, pasmem, não sabem que é Jesus, viu? Às vezes até ouviu, já conversei com pessoas que não sabem distinguir Jesus de Moisés, pensa que é a mesma coisa. Então nós precisamos ser essa voz que clama para essas pessoas. E uma vez, João estava conversando com 2 discípulos, aí Jesus passou e ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que passa por aqui. Esses 2 discípulos ouviram isso e saíram correndo atrás de Jesus. Mestre, onde tu dormes? Onde é a tua casa? E Jesus chamou, convidou que eles fossem. Um desses discípulos era André, irmão de Simão Pedro. O que André fez? Correu, já foi chamar Simão. Quando chega diante de Jesus, Jesus já muda o nome dele, fala, será Cefas, rocha. Jesus já acreditava em Pedro, assim que olhou. Jesus, quando olha para você, já acredita em você, só que você tem que estar à disposição. Veja, ele era discípulo, André era discípulo de João, mas ele viu e correu lá para o mestre. Então, quando alguém falar, você que pode ser um dos discípulos aqui nosso, quando falar de Jesus, corra para Jesus. Não é que é para abandonar a gente, que João ficou feliz, né? Vai ficar com o mestre mesmo. Vai lá. Então, corra para Jesus, mas vai ter auxílio. É isso que nós temos que fazer. Mas a gente fica demorando, né, ir lá para Jesus. Não. Nossos parentes precisam voltar. Perdemos muitos parentes para o Satanás ou para a sociedade. A sociedade ensina tantas coisas, mas nós precisamos, irmãos, estar com Jesus. E em Pérea, eu já falei, né? Há uma comunhão. Alguém pode pôr para mim, para ficar mais claro? João 12, 1 e o 2. Só vou ler esses 2 versículos e a gente vai encerrar. É necessário, irmãos, que nós estejamos atentos em tudo. 12:1, João 12:1. Olha que fantástico isso aqui. Jesus fez tudo, ele ensinou o ministério, ele já fez cura, já foi em casamento, ele fez um monte de coisa, e um dia ele fez isto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu li, eu falei, olha aqui, que coisa mais linda. Isso somos nós. Nós éramos mortos, fomos ressuscitados, e agora temos o direito e somos convidados para ir a uma festa e sentar ao lado de Jesus na mesma mesa. É isso que Deus prepara para você e para mim. Éramos perdidos, já não somos mais. Agora temos o direito de estar à mesa com Jesus. Lázaro teve o direito de estar à mesa com Jesus. E o olhar de Jesus para os noivos? O que aconteceu ali? E o olhar de Jesus para você? Imagina o desespero daqueles noivos quando acabou o vinho. A vergonha que eles iam passar, a desonra que acontecia naquela época. Hoje a gente vai fazer um churrasco, né? Ou quando fazia um churrasco, a gente ficava preocupado se a carne ia dar, não era assim? Será que a carne dá um refrigerante? Quantas pessoas vêm? E eu me sentia muito mal, porque eu ficava preocupado se ia faltar ou não. Mas tem que sobrar. Na minha família a gente entende que tem sempre de sobrar, não importa. Aí eles estavam muito preocupados, mas Jesus olha com aquele olhar de pai, de irmão, de amigo, e reconhece neles que havia esforço da parte deles. Isso, meu caro amigo, minha cara amiga, que é líder de célula, já foi, como eu fui, ou que você é, que não vai ninguém no dia da célula, aconteceu isso? Você preparou a sua casa, você perfumou, você chegou do trabalho, teve que tomar banho rápido. Às vezes teve pessoas que nem deu tempo de tomar banho. E é uma decepção para você, que ninguém foi, ou só foi uma pessoa. Mas saiba, não fique triste, porque o olhar de Jesus, neste momento, está sendo exclusivo para você. Porque o olhar de Jesus percebe o esforço das pessoas.
Qual dificuldade você está passando? Qual o problema? O olhar de Jesus está para você, desde que você crê, que você queira. O olhar de Jesus está contemplando você. É preciso nós sabermos disto, que quando nós estamos sozinhos, o olhar de Jesus está sobre nós, porque sabe que nós estamos necessitando de algo. Então não fiquemos tristes quando coisas ruins acontecem. É lógico, ficar é um modo de falar, triste vai ficar, mas é tão interessante saber, né, que Jesus está do nosso lado, que Jesus é comigo e que eu posso contar com um bom amigo. Esta é a vantagem de nós servirmos a Deus. Esta é a vantagem de nós crermos no Senhor e Salvador. Esta é a vantagem que nós temos sobre o mundo que não conhece Jesus. E algo especial, que quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Ele sempre nos traz um presente. Jesus nunca virá de mãos vazias. Ou Ele vai te trazer cura de algo, ou vai te trazer alegria, ou vai preencher um vazio. Mas nós temos o hábito de falar que no psicólogo nós pagamos e que em Jesus nós não precisamos pagar nada. Eu descobri, pelo menos na minha concepção, que nós estamos errados. Com Jesus nós temos que pagar um alto preço. Mas é um preço que pode ser pago por mim e por você. Jesus, Ele só pede duas coisas para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu fazendo essas duas coisas, eu vou voltar a repetir. E se eu entender o que Jesus fez no seu ministério, eu vou ser o homem mais feliz da terra, o mais próspero. Mas eu preciso compreender. E lembrando que tribulações nós vamos ter, mas vamos vencer no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, irmãos. Deus abençoe e até a próxima.